R$ 1.000 e nos Estados Unidos o mesmo carro custa 50 mil? Diga assim, por quê? Pergunte, por quê? Porque o brasileiro paga e o americano não. E por que o americano não paga? Porque o americano não calcula as coisas em dinheiro. Ele calcula o valor das coisas em vida. Porque, observe, quanto tempo da sua vida você gasta para juntar 50 mil reais? Então, olha só, nós brasileiros, quando temos 50 mil no bolso, pensamos, eu tenho 50 mil, e não importa o tempo que eu gastei para juntar 50 mil. O americano pensa, isso aqui custou 5 anos da minha vida. E um carro não vale 5 anos da minha vida. Você vai comprar um iPhone no Brasil, esse último que saiu agora, você vai pagar 7, 8, 9 mil reais em algum lugar. Você vai para os Estados Unidos, está 2 mil reais. Por quê? É imposto? O Brasil tem mais imposto, sim. Mas essa não é a resposta. A resposta é que pode colocar 10 mil que o brasileiro paga. E o americano não paga. Porque observe, se você trabalha 30 dias e ganha 2 mil reais, então o iPhone, ele não custa 2 mil reais. Ele custa 30 dias do melhor tempo da sua vida. Consigo entender ou não? Sim ou não? Então qual que é o princípio para se prosperar naturalmente falando? Você precisa gastar menos do que você ganha, lembrando sempre, observe, alguns dizem assim, tempo é dinheiro. Não, você tem que pensar o contrário. Dinheiro é tempo. E no nosso caso que trabalhamos, é o melhor tempo da nossa vida. Porque você não pode ir para o trabalho e ficar de qualquer maneira. Você está aí? Diga amém. Quantos aqui tem dinheiro no bolso hoje? Tem 50 reais no seu bolso? Quanto tempo de vida é para você 50 reais? Então observe, olha como é que muda tudo. Você vem ao altar trazer uma oferta, você não está trazendo um papel. Você está trazendo um tempo de vida. Consegue entender ou não? Sim ou não? Então, vamos supor que eu trabalhe e ganhe 100 reais por dia. Amém? Eu venho no culto e vou ofertar 100 reais. Na cabeça da maioria é só uma nota de um papel. Mas Deus não vê o papel. Deus vê que você está ofertando a Ele um dia do melhor da sua vida. Consegue entender ou não? Se os brasileiros pensassem assim, acredite, nosso país seria outro. Porque valorizaríamos o dinheiro. Não como quem ama o dinheiro, mas quem entendeu que dinheiro é vida. Porque você investe vida para ganhar dinheiro. Você está aí? Diga amém. Mas hoje eu não quero falar de coisas naturais. Nós vamos falar também. Mas hoje eu quero falar de coisas espirituais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Você que a trouxe. Em Joel. Joel, capítulo de número 2, verso de número 25. Amém, irmãos? Diz assim o texto. Se você for ler o texto inteiro, você vai ver que Israel está passando por um tempo muito difícil. E que Deus enviou o seu exército e destruiu tudo que havia por lá. E aí ele vai dizer assim, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Talvez na sua Bíblia está assim, restituir-vos-ei os anos que comeu o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Olhe para mim, preste atenção. A igreja
ela foi ensinada por muito tempo a não falar sobre dinheiro. E falar sobre dinheiro dentro da igreja é quase que, assim, por um tempo é quase que proibido. Porque como as pessoas associam o mal ao dinheiro, elas pensam assim, bom, Deus não tem nada a ver com o dinheiro. Mas observe, quando a nossa vida financeira não vai bem, nenhuma outra área da vida vai bem. Já pensou nisso? Sim ou não? Qual que é o maior motivo de brigas no casamento? Falta de dinheiro. Qual é o maior motivo de discórdia entre famílias? Dinheiro. A menos que você me diga que você é o tipo de pessoa que fica muito feliz e animado por não ter dinheiro, eu vou dizer que você é um ser humano normal, que quando tem problema financeiro, acaba afetando as outras áreas da vida. Sim ou não? Por exemplo, observe, você tem um problema de saúde, Deus te livre, mas suponhamos que você tenha. Se você tem dinheiro, fica mais fácil resolver, sim ou não? Se não tem dinheiro, você tem um sonho de passar a lua de mel com a sua esposa em Paris. E ela fica te assim dizendo, eu quero ir para Paris, eu quero realizar meu sonho. Se tem dinheiro, realiza o sonho. Se não tem dinheiro, você tem o sonho de formar o seu filho em uma boa faculdade. Quantos têm esse sonho? De conseguir dar ao filho uma boa faculdade? Depende do quê? Dinheiro. Tudo que você vai fazer na vida depende do quê? Vou ter um ministério, vou ter uma igreja. Depende do quê? Dinheiro. Eu vou evangelizar um bairro, eu vou colocar lá um som, vou pregar o evangelho. Depende do quê? O que é que nós fazemos na vida sem dinheiro? Nada. Observe, você veio para cá? Sim ou não? Você só veio para cá por causa do dinheiro. Não, pastor, eu vim a pé. Mas observe, se não tivesse dinheiro, não tinha rua, não tinha iluminação. Consegue entender ou não? Tudo que se faz depende do... Então saber lidar com dinheiro é algo fundamental. Porque se você quer realizar outras coisas na vida, e eu vi aqui, achei muito interessante, crescimento familiar, financeiro, físico, crescimento da igreja espiritual. Tudo isso aqui envolve dinheiro. Saber lidar com o dinheiro é essencial. Observe, o dinheiro não é mal. Você pode dizer isso? Diga assim, o dinheiro não é mal. Diga assim, o dinheiro não é o problema. Onde está o problema? Segundo o apóstolo Paulo, o problema está no amor ao dinheiro. Você está aí? Diga amém. Enquanto o dinheiro é seu servo, não importa quanto dinheiro você tenha. Está tudo certo. Quando o dinheiro passa a ser o seu senhor, aí tem problema, ainda que você tenha 20 centavos no bolso. Observe, o problema não está na quantidade de dinheiro que eu tenho, ou dinheiro que eu não tenho. Porque nós pensamos assim, os ricos são dominados pelo dinheiro. Não. Tem muita gente que não tem dinheiro, tem migalhas de dinheiro e também é dominado pelo dinheiro. Você está aí? Diga amém. Quando é que eu sou senhor do dinheiro? Quando sou eu que dou destino ao dinheiro. Quando é que o dinheiro é meu senhor? Quando é o dinheiro que me dá destino. Você está aí? Diga amém. Agora observe. Eu quero te ensinar um princípio espiritual. Porque observe. Como o pastor disse aqui, não importa o quanto você ganha. O que importa mesmo é quanto você gasta. E na verdade, eu quero mudar um pouquinho. Não importa o quanto você ganha. O que importa realmente é o quanto você tem perdido. Consegue entender ou não? Pastor, qual que é o primeiro princípio para mim prosperar, falando espiritualmente?
não perder o que eu ganho. Porque observe, tem pessoas que usam o dinheiro, amém? Tem pessoas que perdem dinheiro. Qual que é a diferença? Quando eu uso o dinheiro, eu uso ele em meu benefício. Quando eu perco o dinheiro, ele só passou pela minha mão. E aqui tem algo importante. Observe. A questão financeira e as bênçãos de Deus, as promessas de Deus financeira, não funciona para mais de 90% dos crentes. E deixa eu te dizer, eu estou chamando de crente quem é dizimista e ofertante. Amém? Então, observe. Olha a minha afirmação. As promessas financeiras que envolvem vida financeira da parte de Deus não funciona para 90% dos crentes que estão dentro da igreja e que são dizimistas e ofertantes. Vê se você já ouviu essa história. Sou dizimista, sou ofertante, por que para mim não funciona? Ou talvez você está me ouvindo e é dizimista e ofertante e não tem prosperado. Eu quero te ensinar princípios poderosos que podem mudar a sua vida. Amém, irmãos? Então, onde está o problema? Hoje eu quero te ensinar a não perder. Amém? Não perder. Observe. O dinheiro que nós ganhamos, que nós recebemos, existe uma grande possibilidade de perdermos. Pastor, o meu dinheiro está protegido porque eu entrego os dízimos e o Senhor Deus disse que repreenderia o devorador. Onde está o problema? Que não é só um gafanhoto. Segundo o texto de Joel, é 4. E o dízimo repreende 1. Mas ainda falta 3. Leia comigo, verso 25. E restituir-vos-ei. Olha como é que Deus lida, olha como é que Deus pensa o dinheiro. Restituir-vos-ei os anos. Diga assim, anos. Tempo. Mas observe, o que os gafanhotos comeram foi a lavoura. Mas Deus não conta prejuízo financeiro. Deus conta prejuízo de vida. Deus não está dizendo assim, eu vou restituir o trigo, porque foi isso que eles comeram. Eu vou restituir a vinha, porque foi isso que eles comeram. Eu vou restituir os anos, porque vocês investiram vida e os gafanhotos vieram e comeram. Você está aí? Diga amém. Diga assim, o dízimo repreende. É Deus que diz, amém, irmãos? O devorador e o cortador e o migrador e o destruidor está solto na vida de muita gente. Você está aí? Diga amém. Pastor, e como é que repreende esses espíritos? Você sabe onde está o maior problema? Diga assim, qual? É o final do versículo. O que está escrito aí no final do versículo? Quem pode me dizer? O meu o quê? O exército é de quem? Quem foi que enviou o exército? Deus. Aqui tem um problema sério, irmãos. Porque tem gente achando que o devorador vem da parte do diabo. Diga assim, não vem. Quem foi que enviou? Deus. O exército é de quem? De Deus. Quando é do diabo fica fácil. Diga assim, por quê? Pergunte, por quê? Porque eu oro, clamo a Deus e Deus vem e me livra do diabo.
Mas quando o exército é de Deus, você vai falar com quem? Teve um dia, eu estava ministrando um seminário, e aí, em uma de nossas igrejas, falando também sobre finanças, sobre dízimos, na verdade era um culto de domingo. E quando eu desci assim do púlpito, ministrei uma palavra, quando eu desci do púlpito veio uma irmã e falou: pastor, o senhor ora por mim? E aí já sabe como é que é pastor, né? Claro que eu oro. Qual que é o problema, minha irmã? Ah, pastor, eu já abri um salão, fechou, abri outro salão, fechou, já abri outro salão, fechou, trabalhei de empregada, trabalhei no salão como empregada há bastante tempo, juntei dinheiro, abri outro salão e estou falindo de novo. E tem uma, pastor, eu sou uma das melhores profissionais da cidade, mas eu só consigo ter sucesso quando eu trabalho para os outros. Quando eu abro o meu próprio salão não dá certo. Eu disse, eu vou orar. Aí, quando eu fui levar a mão, eu senti o Espírito de Deus me repreendendo. E aí eu parei. Como eu tinha acabado de ministrar sobre os dízimos, eu perguntei, falei, irmã, me diz uma coisa, você é dizimista? Ela falou assim, claro que não, pastor. Estou dizendo para o senhor que os salões estão falindo. Como é que eu vou dizimar? Aí eu pensei, e o Espírito de Deus falou comigo, não ore. Eu falei, irmã, não posso orar. Ela disse assim, como que você não pode orar? Você é pastor, você tem que orar sim. Eu disse, não posso. Por que você não pode orar? Eu falei, porque o seu problema não é com o diabo. O seu problema é com Deus. E eu não vou orar a Deus e comprar essa briga. Porque quem está enviando esse devorador não é o diabo. Consegue entender ou não? Sim ou não? Como é que eu vou dizer, Deus, o senhor está errando aí com a irmã? Aí ela caiu a ficha. Quer dizer que eu tenho que dizimar, pastor? Tem, irmã. Tem que dizimar. Passados-se uns 6 meses, eu voltei lá fazer uma campanha de 7 dias. E a irmã veio no corredor com um sorriso assim, na orelha. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, deu certo. E eu disse para ela, e eu nem precisei orar. Diga assim, por quê? Porque a oração não resolveria o problema. Você está aí? Diga amém. Então olha só, quando você entrega os seus dízimos, você repreende o espírito devorador. É realmente um espírito. É um espírito maligno, mas é enviado da parte de Deus. Mas existem outras formas de você perder recurso financeiro. Amém, irmãos? E eu quero te mostrar isso aqui rapidamente. Abra a sua Bíblia comigo em Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo de número 5. Os irmãos estão aí? Bíblia aberta? Acompanhe comigo a leitura. Verso 1. Chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, qual tinha sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por elas feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo,
manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus logo lhe permitiu, e saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro ao mar. E eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se todos. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Olhe para mim. Quando nós lemos esse texto, normalmente nós damos a ênfase para os personagens principais: Jesus e o gadareno. Amém? Mas nessa história existem personagens que não são principais e que são importantíssimos para nós entendermos algumas coisas, que são os fazendeiros e aqueles que cuidavam dos porcos. Amém? Porque eles viviam disso. 2.000 porcos, 2.000 porcos, nós estamos falando aí de uma pequena fortuna. Toda aquela região sobrevivia do comércio dos porcos. Qual que é o problema? Esses caras amanheceram com uma pequena fortuna e foram dormir sem nada. E o interessante é que isso acontece com a permissão de Jesus. Havia muitas famílias que dependiam desses porcos. Muitas pessoas que dependiam desses porcos para sobreviver. Será que Jesus não pensou que, permitindo os espíritos entrar nos porcos, e os porcos morrendo, tinha gente ali que ia para a miséria? Agora olhe para mim. Onde está o problema, pastor? O problema é que criar porco em Israel é ilícito. Você está aí? Diga amém. Porque em Israel, a lei de Deus é a lei religiosa e lei civil. Então não se pode criar porcos em Israel. Nós fomos em Israel, final do ano passado, e aí nós fomos num shopping, na cidade de Tiberíades, para comer. E a minha esposa chegou no McDonald's e disse assim: eu quero ela gosta de um lá, quarteirão, não sei como que é o nome do lanche. E ela falou assim: e eu quero com bastante bacon. O cara do McDonald's expulsou ela da fila. Diga assim, por quê? Não se come porco em Israel. É proibido. Então entenda, o que está acontecendo aqui? Pessoas estão vivendo de um negócio ilícito. E o que acontece? Os espíritos que estão no gadareno, que são uma legião, eles migram do gadareno para os porcos e leva os fazendeiros e aqueles que cuidavam dos porcos para a miséria. Você está aí? Diga amém. Diga assim: espírito migrador. Fica migrando. E ele pode ter acesso à vida de quem? De quem está envolvido com o ilícito. Já percebeu? Eu tenho um primo meu que ele é envolvido com ilícito. E ele ganha muito dinheiro. Qual que é a atividade dele? Ele busca cigarro no Paraguai para vender no Brasil. E aí ele fica todo feliz, que ele fala assim: essa semana eu ganhei 15 mil reais. Aí eu falo: rapaz, está ganhando dinheiro, hein? Aí vem outra semana: essa semana eu ganhei 20 mil reais. Aí daqui a pouco a Polícia Federal pega. Aí ele perde 200. Perde tudo. Aí começa de novo. Como é que age o espírito migrador? Ele permite a pessoa juntar. Só que quando ele leva tudo de uma vez. Conhece alguém assim?
que vai crescendo, 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 daqui a pouco, toma um tombo. Você está aí, diga amém. Posso te falar? Sim ou não? Você é crente mesmo? Existem muitas atividades no Brasil que as pessoas pensam estar tirando vantagem, mas é ilícita. Sim ou não? Sim ou não? Como por exemplo, quem pode me chutar um aí? Comprar DVD pirata. É permitido? Mas pastor, o original custa 20. O pirata custa 2. É uma forma fácil de ganhar dinheiro, pastor. É até o migrador vir. O Azebox. Irmãos, sabe como é que chama aquilo lá? Não é Azebox, é Azarbox. Porque, diga assim, por quê? Porque o migrador, esse espírito que leva tudo de uma vez só, ele não tem nem trabalho. Porque ele olha em cima do telhado e já diz, é aqui. Eu não preciso entrar lá para ver se tem uma coisa errada. Você consegue entender ou não? Sim ou não? Irmão, olha, pastor, isso aqui não é para você ganhar dinheiro, amém? Isso aqui é para você não perder dinheiro. Irmão, foge do ilícito. Foge do errado. Pastor, é uma oportunidade de ouro, não é de ouro, irmão. Porque momentaneamente você vai se alegrar, mas daqui a pouco você vai chorar e vai chorar muito. Você está aí, diga amém. Então diga assim, o espírito migrador, eu afasto ele de mim, não me envolvendo com nada ilícito. Amém, irmãos? No Brasil não é tão simples. Perceba, o que eu quero que você entenda no texto? Esses caras tinham uma fortuna, perderam tudo com ordem de Jesus. Porque olha os espíritos, permita Jesus que nós entremos nos porcos. Olha o que diz o texto no verso de número 13. E Jesus logo permitiu. Você está aí? Diga amém. Pergunte ao seu irmão, está envolvido com alguma coisa ilícita? Está ganhando um dinheirinho fácil, irmão? Você está aí? Diga amém. Quero te mostrar outra pessoa que da noite para o dia perdeu tudo. O que eu estou te ensinando não é hoje, pastor, não é ganhar dinheiro, é não perder o que você ganha. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí, sim ou não? Vem comigo para Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Você está aí? Diga amém. Olha só. Lucas 15, verso de número 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, metade da fazenda, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha só, irmãos, observe. Nós temos aqui mais uma história de alguém que perdeu tudo que tinha e foi para a miséria. Amém? Um jovem, um moço, pede ao seu pai, pai, me dá minha parte da herança. O pai é um fazendeiro, tem muito dinheiro, e segundo o texto, se você for ler,
tem muitos servos, muitos criados, é alguém muito rico. E o pai divide a fazenda, pega a parte da fazenda, dá para ele e fala: filho, é teu. Mas esse moço, quando ele pediu a parte da fazenda, ele não disse que ia embora. Você está aí? Diga amém. Olha só, verso 12: o mais moço dele disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Olha o 13: e poucos dias depois, ele falou: agora eu já tenho o que é meu, por que eu preciso ficar debaixo da autoridade do meu pai? Eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Deixa a casa do pai, vai para uma terra longínqua. Resultado: de fazendeiro para mendigo. Você está aí? Diga amém. Você consegue entender isso ou não? Que o texto está falando de alguém que estava rico num tempo e no outro tempo estava querendo comer comida de porco. Alguém que perdeu tudo as suas posses. Por quê? E aqui nós vamos entender a ação do outro espírito. Nós entendemos do migrador, amém? Mas existe um espírito, segundo Joel, o cortador. Você está aí? Diga amém. Esse é um dos que mais age dentro da igreja. Observe. Tente entender. Por que esse moço quer deixar o pai? Por que esse moço não quer continuar na casa do pai? Simples. Porque ele quer viver a vida segundo as suas regras. Ele quer ser dono do próprio nariz. Ele não quer prestar contas a ninguém. Conhece alguém assim? Sim ou não? Ele não quer estar debaixo da cobertura de ninguém. Não sei se aqui em Governador Valadares tem, mas lá no sul tem um movimento muito grande agora, chamado desigrejados. Tem aqui também, não? Não chegou aqui ainda não, né? Tem? O que é isso? É um povo que diz assim: não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de ninguém. Vou servir a Deus na minha casa, sozinho. Vou ser pastoreado pela internet. Isso já é a ação clara desse espírito. O que esse espírito faz? Ele corta a cobertura. E você fica sozinho. Você está aí? Diga amém. Irmão, olha para mim. Eu não sei se eu já te ensinei isso. Mas você não sabe, você não tem ideia do quanto vale uma palavra de uma autoridade sobre a sua vida. Seja ela dentro ou fora da igreja. Você está aí? Diga amém. Nós não sabemos o quanto é importante a palavra de um pai sobre a vida de um filho. Nós não temos ideia do quanto isso é importante. De dizer: meu filho, você vai bem na vida. Meu filho, você vai dar certo. Meu filho, você é gente. Esse espírito age fazendo que ou os filhos não queiram a cobertura dos pais, ou os pais não queiram dar cobertura para os filhos. Porque quantos de nós aqui não ouvimos de nossos pais: você não vai dar em nada, nunca vai ter nada na vida? É ou não é? Sim ou não? É? Observe. O moço deixa a cobertura. Então, olhe para mim. Quando é que esse espírito age? Quando você está sem cobertura. O que é cobertura, pastor? Literalmente falando, alguém a quem você presta conta. Deixa eu te perguntar. Você é dono do seu nariz? É você que manda na sua vida? Pastor, na minha vida mando eu. Estou sozinho no mundo.
Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você vai ter problema. Você está aí? Diga amém. Você vai ter problema. Se você pensa assim, se você vive assim, se você age assim, a sua vida não será diferente desse moço. Observe. Quantas pessoas eu já assisti? Eu sou novo. Eu tenho 33 anos de idade. 33 anos de idade. Mas eu tenho 18 anos de igreja. Eu me converti com 15 anos de idade. E eu sou um bom observador. Quantas pessoas eu vi se darem mal pela ação desse espírito? Vou te contar um testemunho. Logo no começo da minha conversão, eu morava numa cidade de 18 mil habitantes. Então, pouca gente. Uma cidade sem emprego, sem oportunidade, né? A maioria na época cortava cana. Aqui não se corta cana aqui? A maioria cortava cana, que hoje é considerado um trabalho quase escravo. E junto, nós tínhamos nossa turminha da igreja. Aí, como nós não trabalhávamos, que não tinha emprego, não é porque não trabalhava porque não queria, não tinha emprego, nós decidimos começar uma campanha de oração todos os dias da meia-noite à 1 da manhã. Todos os dias. E nós fizemos isso por 2 anos. Nos primeiros dias de oração, nós tínhamos o costume de no final, a gente orava da meia-noite à 1, no final da oração, nos reuníamos, cada um dizia o que queria de Deus e nós orávamos em concordância por aquilo. No nosso meio tinha um jovem chamado Lourenço. E ele, nós muitos sonhadores na época, né? Um dizia, eu quero ser pastor, outro dizia, eu quero ser isso, eu quero aquilo outro. E o Lourenço dizia assim, eu quero uma moto. Aí todo mundo olhava. Uma moto? Mas por que, Lourenço, você quer uma moto? Não, porque eu moro a 8 quilômetros de distância. E para mim vir a pé todo dia, tá ruim. Então eu quero uma moto para poder vir para a igreja mais tranquilo. E lá não tem ônibus, não tem nada. Lá é na Canela. Se você quiser ir, tem que ser na Canela. E todo dia ele fazia esse caminhada de 8 quilômetros para vir para a igreja. Eu quero uma moto, eu quero uma moto. O que aconteceu? Com menos de 30 dias, irmãos, a melhor empresa da cidade chamou ele para trabalhar. Que é um laticínio. Não sei se chega produto aqui do Lático, requeijão crioulo, Tampico. Também não? Tampico é de Cruzeiro do Oeste, da minha cidade, dessa empresa. Está no mundo inteiro esse negócio. E chamou ele para trabalhar. E ele todo feliz veio dar testemunho. Primeiro mês, o que ele fez? Comprou a moto. Agora está a carteira registrada, foi na Honda, comprou a moto. E aí pensamos, bom, agora, se o Lourenço estava vindo orar a pé, de moto, não vai perder um dia. O que aconteceu? Diga assim, por quê? Porque hoje choveu, eu não vou sujar a moto. Aí outro dia, não, é que eu tinha que visitar meu, sei que lá não sei aonde, agora estou de moto, eu consigo ir. E o que houve com o Lourenço? Não vimos mais o Lourenço. Sabe o que é isso? Pai, dá a minha parte da herança. Sabe o que o pai faz? Toma. É isso que você quer? Aí o Lourenço pegou a parte da herança e estou indo embora. Qual que é o problema? A experiência era de 3 meses. No 3º mês, não passou na experiência. Foi demitido. No 5º mês, a Honda veio e buscou a moto. No 6º mês, estava o Lourenço de a pé, voltando para a oração. Você está aí? Diga amém. Olhe para mim, irmãos. Você sabe que tem gente que Deus não pode dar o que pede? Porque se Deus dá o que pede, não volta nunca mais? Você está preparado para receber de Deus o que você pede? Sim ou não?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Não me responda no impulso. Olhe para mim. Não me responda no impulso. Pense. Você acordou hoje pela manhã, sexta-feira. Aí você, ontem à noite, orou, dizendo: Senhor, me ajuda. Faz um milagre na minha vida financeira. Aí hoje pela manhã, você acordou, o banco te liga. Você pensando já que era os empréstimos vencendo. Aí o banco fala assim: ó, fizeram um depósito na sua conta aqui. De quanto? 20 milhões. E pediram para não dizer quem é. É só para você usar o dinheiro. Deixa eu te perguntar. O pastor marcou o seminário hoje à noite. De manhã você ganhou 20 milhões. Você estaria aqui? Agora, olhe para mim. Olhe para mim. Isso vai me lembrar de uma coisa, né? Foi me lembrar do pastor que ganhou na Mega Sena lá numa igreja não sei aonde aí e foi embora. Viu essa história? Não, ele ganhou. E abandonou os irmãos. Olhe para mim. Deus te ama. Olhe para mim, presta atenção. Deus te ama tanto e quer você tanto perto dele que ele não vai te dar os 20 milhões, porque ele sabe que se ele der, você vai embora. Olhe para mim. Qual foi o problema do moço? Receber o que não podia ter. Receber aquilo que afastaria ele do Pai. Você está aí? Diga amém. Olhe para mim, olhe para o meu olho. Deixa eu falar para você. Deus nunca vai dar a você aquilo que te afasta dele. Ou você aprende a lidar com dinheiro, ou Deus nunca vai te dar dinheiro. Porque se o dinheiro afasta você de Deus, Deus não vai te dar. Deus te ama tanto que não vai te dar dinheiro. Você está aí? Diga amém. Um dia eu recebi no meu gabinete, na igreja, um empresário. E ele veio assim: pastor, eu vim aqui para ver se a gente negocia os dízimos. E eu fiquei sem... Como assim negocia os dízimos? Não, porque eu estou dizimando muito. O senhor pode puxar aí o meu histórico de dízimo? Eu falei: posso. Aí puxei o histórico de dízimo dele da igreja, né? Temos os arquivos. E aí os dízimos, 5 mil, 4 mil, 3.800, dízimos altos. Isso na igreja que eu estava em Londrina. E aí, pastor, é muito dinheiro. E eu vim aqui negociar com o senhor para ver se a gente consegue diminuir esses dízimos. Aí eu falei: os dízimos você dá ao Senhor. Amém? Ele falou: amém. Então você tem que negociar com o Senhor. Eu posso intermediar a negociação entre você e Deus. Aí ele olhou para mim assim, espantado, porque ele me espantou primeiro. Aí ele falou assim: mas como? Não, eu posso orar por você e intermediar. Então ora, pastor, que os dízimos estão muito altos. Eu falei: Senhor, coloquei a mão nele: Senhor, estou aqui diante do meu irmão, estou orando para o Senhor diminuir a renda dele. Corta pela metade, Jesus. Está amarrado, pastor. Eu disse: irmão, só há uma forma de diminuir o dízimo: diminuindo a renda. Porque dízimo é 10%, você vai querer fazer o quê? Aí ele: não, pastor, então vou continuar dizimando. Observe, tem gente, irmão, que Deus nunca vai dar dinheiro. Consegue entender? Talvez você está aqui e o seu dízimo é 100, 200, 300 reais. E Deus me dá mais. Não posso, filho. Porque se eu der para você uma renda de 20 mil por mês, você vai embora. Consegue entender ou não? Sim ou não? Então, olha a ação desse espírito cortador. O garoto recebe o que ele queria, e por receber o que queria, abandona Deus. Você está aí? Diga amém. Você crê que Deus é dono do ouro e da prata? Não, olha para mim, irmão. Seja sincero. Você acredita mesmo? Sim ou não? Você acredita que tudo está no controle de Deus? Sim ou não?
Você acredita que se Ele quiser, Ele pode dar para você o dinheiro que Ele quiser? Então por que Ele não dá? Hã? Diga assim, por quê, pastor? Porque Deus só vai dar a você aquilo que você sabe lidar. Você está aí? Diga amém. Irmãos, eu falo isso porque eu tenho vivido isso. Tenho vivido isso. Deus tem sido bondoso comigo. Por quê? Porque eu tenho aprendido a lidar com o dinheiro. E o dinheiro hoje já não me afasta de Deus, pelo contrário. O dinheiro hoje me aproxima de Deus. Porque eu uso o dinheiro para honrar o meu Deus. Consegue entender ou não? Outro dia, semana retrasada, Deus falou no meu espírito: eu quero uma oferta. Eu estava juntando um dinheiro, eu tinha planos para esse dinheiro, e Deus falou no meu espírito: eu quero uma oferta. O que eu fiz? Peguei tudo que eu tinha. Posso te falar o valor? 30 mil reais. Levei e disse: Deus, está aqui. Por quê? Porque, irmão, eu quero mostrar para Deus que Ele pode me dar o que Ele quiser, que não vai me afastar dEle. Não vai ficar não vai cortar a ligação entre eu e Ele. Você consegue entender ou não? Irmãos, falei para Deus: Senhor, se o Senhor tem dinheiro para me dar, me dê. Por quê? Porque o dinheiro não vai me afastar de Ti. Você está aí? Diga amém. Pergunta ao seu irmão, fala: irmão, o dinheiro afasta você de Deus? Corta a sua relação com Deus? Você sabia que tem gente que não vem... tem pessoas que gostam do Evangelho, tem pessoas que gostam de Deus, não vou dizer que ama, mas gosta de Deus, gosta da igreja, mas não vem. Diga assim, por quê? Por causa do dinheiro. Tem que dizimar, tem que dar oferta. E agora esse negócio de primícia, que negócio que é esse? Deixa eu dizer para você, irmão, cuidado com o cortador. Porque o cortador faz gente que deveria ser rico viver na miséria. Você está aí? Diga amém. Mas tem mais um espírito: migrador, cortador, destruidor. Vamos lá? Gênesis no capítulo 15. Vem comigo. Gênesis 15. Não 15. Gênesis 13, irmãos. Amém? 13. Você está aí? Diga amém. Diz assim, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Amém? Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então Abraão disse a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Olha para mim. Eles não são irmãos de sangue. Amém, irmãos? Abraão é tio de Ló. Diga assim, tio. O pai de Ló morreu, e Abraão, como tio, pegou o filho órfão. Diga assim, órfão. Olhe para mim. Abraão carregava consigo o princípio dos dízimos. Só que Abraão não tinha sacerdote. Você está aí? Diga amém. Abraão não tinha sacerdote para dizimar. Na falta de sacerdote na terra, você pode entregar os seus dízimos para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Você está aí? Diga amém. Amém? Depois você vai ver que Abraão encontra Melquisedeque e entrega os dízimos. Mas enquanto Abraão não encontra um sacerdote, ele dá os dízimos para quem? Para Ló, órfão. E os dízimos de Abraão enriquecem a Ló, a ponto deles serem ricos iguais. O pai de Ló morreu quando Ló era criança. Ló ia morrer. Abraão traz ele para sua casa e começa a entregar os dízimos para ele. E Ló vai enriquecendo. Chega um momento que já não cabe o gado de Abraão
e o gado de Ló na mesma terra. E os pastores dos dois começam a brigar. Então Abraão diz assim: não vamos brigar, vamos cada um para um lado. Olha só, verso de número 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois apartai de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Observe, se você for em Israel, você vê esse lugar, a campina do Jordão é toda verdinha. Você está aí? Diga amém. A outra parte é o deserto. Abraão disse: Ló, escolha. Ló olhou, verde, deserto. Eu vou para o verde. Você que se expôs no deserto. Diga, o que é isso? Ingratidão. Diga assim, por quê? Porque se não fosse por Abraão, Ló tinha morrido. Sabe o que Ló tinha que ter feito? Você escolhe. Você tem primazia. Eu não vou querer tirar proveito de você depois de tudo que você fez por mim. Eu devo a minha vida, eu devo a minha família, eu devo tudo que eu tenho a você. Você que escolhe. Mas sabe o que Ló fez? Escolheu a campina do Jordão como o jardim do Senhor e mandou Abraão para o deserto. O homem que salvou a vida dele. O final da história você conhece. Sim ou não? Ló arma as suas tendas na porta de Sodoma e Gomorra, e Deus vai lá e destrói tudo, destruindo junto as coisas de Ló. Agora olhe para mim. Se Ló tivesse deixado Abraão escolher, quem é que ia para o Jordão? Quem? Abraão. E Ló? Teria perdido nada. Consegue entender ou não? Diga assim: a ingratidão atrai destruição. Olhe para mim. Isso é muito comum acontecer em nosso meio, irmãos. A ingratidão. Eu falo isso porque eu sou pastor. Talvez aqui as igrejas sejam diferentes lá do sul. Mas olha como é que funciona. Você investe a sua vida em alguém, seu tempo, você abre mão da sua família para cuidar da família do cidadão. A pessoa se recupera, a pessoa se ergue na vida, e quando ela está bem, ela vira as costas para você e vai embora. Filhos que viram as costas para os pais. O pai criou, sustentou, formou, ou se não formou, deu uma vida, e quando chega na hora de poder retribuir, a ingratidão toma conta do coração, vira as costas e vai embora. Você está aí, irmão? Sim ou não? Outro dia eu conversando com um rapaz que colocou os seus pais no asilo. Um rapaz muito bem de vida, empresário, e ele veio falar comigo, porque ele ouviu uma das minhas pregações pela internet. Viajou quase o país inteiro e veio falar comigo. E ele foi para me dizer assim: não concordo com você. Não concorda por quê? Porque eu coloquei meus pais no asilo. Porque você não conhece a minha realidade, ele falou. Porque meus pais já estavam com um pouco de demência e faziam as necessidades nas calças. É muito difícil para mim. Aí eu falei para ele assim: quando você nasceu sabendo ir no banheiro? Não. Você fazia necessidade aonde? Nas calças. E quem é que limpava? Meus pais. Chegou a hora de você retribuir. E você tem condição para isso. Consegue entender ou não? Você sabe o que mudou a minha vida financeira? Dentre muitos princípios que eu comecei a praticar? A gratidão. Gratidão. E quando eu comecei a praticar isso, irmãos,
Eu não ganhava quase nada. Eu tinha um salário de R$ 1.200 por mês. A primeira coisa que eu fiz foi ir até a minha mãe e dizer: mãe, vou pagar o celular da senhora. Fui até meu pai e disse: pai, vou pagar o celular do senhor. A conta põe no meu cartão. Aí Deus me prosperou um pouquinho mais. Eu fui na minha mãe primeiro. Eu fui almoçar, ela trabalhava num restaurante. Eu fui almoçar e disse: mãe, quanto é que a senhora ganha? Tanto. Ela trabalhava só o final de semana. Eu disse: eu pago o mesmo valor para a senhora ficar em casa descansando. Ah, não quero. Insisti com ela quase um ano, até conseguir tirá-la do emprego. Fui para o meu pai. Está morando onde, pai? Ah, eu moro em tal lugar. Que eles são separados. Quanto o senhor paga de aluguel lá? Tanto. Deixa que eu pago agora. Mas não precisa, meu filho. Não, deixa que eu pago. Não é uma questão de precisar. É uma questão de gratidão. Consegue entender ou não? Sim ou não? É uma questão de gratidão. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus mudou a minha história. Mudou a minha história completamente. De uma forma... Pastor, diante do Senhor, eu estou diante do Senhor falando isso. Eu ganhava R$ 1.200 por mês. Quando eu peguei a conta de telefone da minha mãe para pagar. 8 meses depois, eu dizimei R$ 1.200. Aí você pergunta: o que aconteceu? Não sei te explicar. Você consegue entender? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe o que é um princípio, algo que mostra que você é ingrato? Murmuração. Sim ou não? Sim ou não? Quando você não está feliz com algo, o que você faz? Murmura. Abre a sua Bíblia comigo lá em Coríntios. Deixa eu te mostrar isso. Coríntios 10. Coríntios 10. Você está aí? Diga amém. Olha o Coríntios, capítulo 10, verso 10. Observe isso aqui. Vou te mostrar que a ingratidão atrai esse espírito destruidor. Você está aí? Diga amém. E não murmureis como também alguns deles... Você está lendo, irmão? 1 Coríntios 10. Você está aí? E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, eu não sou grato, eu murmuro. Quando eu murmuro, o destruidor vem. Você está aí? Diga amém. Olhe para mim, presta atenção. Prepare-se para perder tudo que você não valoriza. Você está aí? Diga amém. Por que tem gente perdendo família? Não valoriza. Por que tem pessoas que perdem emprego? Não valoriza. Por que tem pessoas que perdem filhos? Não valoriza. Por que tem pessoas que perdem igreja? Não valoriza. Por que tem pessoas que perdem pastor? Não valoriza. Por que tem pessoas que perdem um seminário como esse? Diga assim: tudo que eu não valorizo, tudo aquilo que eu sou ingrato, eu perco. Você está aí? Diga amém. Aí você recebe o salário. O que você diz do salário? Pega o salário na mão, aquele monte de dinheiro. Você fala o quê? Que salário abençoado. Hã? Ou você fala: que mixaria. Dá para nada. Você está aí? Diga amém. Diga assim, a ingratidão atrai um espírito de destruição. Olha para mim. O que adianta você dar o dízimo e ser ingrato? Repreende o devorador, mas o destruidor te pega. O que adianta você dar o dízimo e se envolver com coisas ilícitas? Repreende o devorador, mas o migrador te pega. O que adianta você dar o dízimo e não estar debaixo da cobertura do Pai? Repreende o devorador, mas o cortador te pega. No fim, a ação desses espíritos é para uma finalidade. Diga assim: qual? Diga qual? Destruir bens e vida financeira. Ló ficou pobre, o filho pródigo ficou pobre, os fazendeiros ficaram pobres. Eram ricos e ficaram pobres. Você está aí? Diga amém.
Então olhe para mim. Por que o dízimo não funciona para a maior parte das pessoas? Não é que o dízimo não funciona. O dízimo funciona. Mas o dízimo repreende um gafanhoto. São 4, irmãos. Então, pastor, o que eu faço para espiritualmente não perder o que eu tenho? Seja dizimista. Amém? Isso vai garantir o quê? Diga assim, que o migrador não toque no que eu tenho. Não se envolva com coisas ilícitas. Isso garante o quê? Que o migrador não leve o que eu ajuntei. Você está aí? Diga amém. Permanecer debaixo da cobertura do Pai. Isso garante o quê? Que o cortador não me leve para a miséria. E ser grato. Isso me garante o quê? Que o destruidor não vai tocar no que eu tenho. Você está aí? Diga amém. Deixa eu te perguntar, você é dizimista? Sim? Você está envolvido com coisas ilícitas? Você está debaixo da cobertura do Pai, através do seu sacerdote? Você é grato? Você sabia, pastor, que tem gente que não consegue nem agradecer pela comida que come? Gratidão, irmão. Eu não sei se aqui tem, mas lá no sul, tem crente que reclama de tudo. Tudo. Por exemplo, ele reclama da igreja, ele reclama do pastor, aí o pastor traz um seminário como esse, ele reclama porque trouxe o seminário, aí o pastor não ensina, ele reclama porque não ensina. Consegue entender? Ele reclama da família, ele reclama dos filhos, reclama do marido, reclama do emprego, reclama do salário, reclama do horário, reclama de tudo. Reclama porque tem que trabalhar. Irmãos, nosso pastor, nós temos um pastor que nos dá cobertura, o pastor Christian. Um irmão foi reclamar para ele porque tinha que trabalhar. Falou assim, tem que trabalhar, pastor, todo dia, toda semana, não aguento mais. Eu quero mesmo ficar em casa deitado. Aí o pastor falou assim, eu posso resolver seu problema. Como? Eu vou orar a Deus. Então ora, pastor. O que você quer? Eu quero ficar em casa deitado. Pastor, óbvio que brincando, mas orou. Senhor, faz ele ficar paraplégico e nunca mais sair da cama. Está amarrado, pastor. Sangue justo tem poder. Você não quer ficar deitado? Porque você vai perceber que trabalhar é bom quando você não puder mais trabalhar. Você vai perceber o quanto a sua família é importante o dia que você não tem mais ela. Olha só, irmãos. Você vai perceber o quanto os seus pais são importantes o dia que você não tiver mais eles. Você vai perceber o quanto que um ensino desse é importante o dia que você não puder vir mais nele. Você vai perceber o quanto o seu pastor é importante o dia que você não tiver pastor. Você está aí? Diga amém. Nós não precisamos esperar acontecer. Nós podemos começar mudar nossa postura a partir de hoje. Amém, irmãos? Amém? Podemos ser diferentes a partir de agora. Seja grato. Talvez para você não é nada. Mas olha só. O pastor me trouxe lá. Vai gastar com passagem. Já gastou com passagem. Foi me buscar lá em Patinga. Vai me dar oferta, com certeza. Porque é um homem de Deus. Consegue entender? Que se não levantar no seminário, vai me dar do bolso. Aí você olha e não consegue ser grato. Talvez está aí no banco reclamando porque já é 9h45. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Prepare-se para perder tudo que você não valoriza. Amém, irmãos? Seja grato. Quer mudar a sua história? Quer mudar a sua história? Sim ou não? Seja grato. Estou ensinando você a não perder. Amém? Outra hora, dá um abraço no seu pastor e fala assim, pastor, obrigado pelo seu esforço.
em vez de você ficar reclamando pelas costas. Você que é filho, vai chegar em casa, o pai está em casa, dá um beijo no seu pai. Fala, pai, obrigado. Consegue entender ou não? Chega no emprego amanhã, dá um embaço no patrão. Como assim, pastor? O senhor não conhece meu patrão? Nem preciso conhecer. Abraça ele e fala, obrigado. Obrigado porque o sustento da minha família vem da sua empresa, obrigado. Não vai mudar nada para ele, mas na sua vida, irmão, destruidor nenhum vai entrar, porque você é grato. Coloca a comida no prato e diga, obrigado, Senhor. Pastor, mas é ovo. Irmão, o dia que você aprender a agradecer pelo ovo, Deus te dá carne. Você está aí, diga amém. Está pegando? Vai mudar alguma coisa na sua vida, não? Vai ou não vai? Vai mudar o quê? Vai começar a enxergar as coisas diferentes? Sim ou não? Só dizimar não resolve, irmão. Precisa de uma série de comportamento para proteger suas finanças. Porque não adianta eu ensinar você a ganhar dinheiro, se tudo que você ganha você perde. Pastor, como é que eu protejo? Sendo dizimista, não se envolvendo com coisas ilícitas, ficando debaixo da cobertura e sendo grato. Amém, irmãos? Pegou ou não? Agora você só perde se você quiser. Vamos orar ao Senhor? Eu quero desafiar você a vir amanhã. Amém? Amanhã, irmãos, eu vou falar sobre algo muito importante. Eu vou te falar amanhã um princípio, mais que um princípio. Eu vou falar amanhã o motivo porque o diabo é diabo hoje. Você está aí? Diga amém. Diga assim, o motivo porque um anjo de luz se tornou diabo. Sabe onde foi o problema dele? Dinheiro. Você não perderia. Amém? Por que o diabo é diabo? Não soube lidar com dinheiro. Vou te mostrar isso na Bíblia.